no vídeo passado começamos a nossa conversa sobre desequilíbrios do sódio, que como vimos deve ser mantido numa faixa de 135 a 145 miliequivalentes por litro, que é a medida utilizada para concentrações de eletrólitos no nosso corpo. Além disso, conversamos também sobre a importância do profissional de saúde em estudar os desequilíbrios do eletrolíticos. Então, se você não viu a primeira parte, passa lá para ver, que aqui a gente vai só dar sequência ao que a gente já viu no outro vídeo. Para começar, você precisa avaliar o seu paciente. Aqui fazer um exame físico focado é muito importante, além da avaliação neurológica e de exames laboratoriais, como os valores séricos de sódio, assim como a excreção renal também. Além disso, precisamos nos atentar às infusões que o paciente recebeu ou que está recebendo agora. As infusões mais comuns tendem a levar ao aumento de sódio, como o próprio soro fisiológico, a 0,9%. Mas existem também várias infusões que causam uma rápida diminuição da concentração de sódio. Por exemplo, a solução de glicose, 0,5%. A glicose é rapidamente absorvida, deixando basicamente água nesse meio. Então, diminui bastante a concentração de sódio. Como a gente viu no vídeo passado, essa concentração de sódio é uma razão entre o plasma e o sódio. Então, se você aumenta a quantidade de plasma, a concentração de sódio diminui, mesmo que o sódio tenha na mesma quantidade que estava anteriormente. Além disso, pelo volume ter aumentado, vai aumentar a excreção. E, consequentemente, pode ir sódio no meio do caminho também. Então, você vai estar perdendo, além disso, sódio. E se você quer saber um pouco mais sobre as diferentes infusões que a gente tem, eu gravei aqui um vídeo só falando sobre os tipos de soluções venosas que a gente tem. E esse vídeo já saiu, então passa lá para ver. Então, como você já deve ter percebido, o importante aqui é identificar a causa. O que está causando essa hiponatremia nesse paciente? Existem quadros de hiper e hipofunção hormonal que vão bagunçar aquele sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Que, como eu falei, vai ter um vídeo especial aqui falando, mas esse é um dos sistemas mais importantes de regulação de volume e sódio no nosso corpo. Então, quando esse sistema está bagunçado, está defeituoso, pode modificar muito a concentração de sódio no nosso corpo, levando a uma hipo ou hipernatremia. A reposição de sódio desse paciente pode ser feita de duas maneiras. Uma, oral, uma dieta balanceada já é suficiente na maioria dos casos para manter uma boa reposição de sódio. Mas é claro, nós temos soluções ricas em sódio também para fazer uma reposição mais rápida, ou quando o paciente não consegue ingerir e repor oralmente. Só que nessas soluções é muito importante se atentar à velocidade que é feita essa reposição. A reposição por via parenteral ela é bem complexa. A gente precisa analisar bem o volume sanguíneo através de valores como hemácia, hematócrito e o valor sérico de sódio, porque essa reposição ela não pode ultrapassar 12 miliequivalentes de litro a cada 24 horas, senão ela pode causar perda de mielina nos nossos neurônios. Então a reposição precisa ser feita numa velocidade bem segura, através de um perfusor, para ter uma velocidade de infusão bem exata. Então nesse paciente vai ser especialmente importante o balanço hídrico, a pesagem diária e a avaliação neurológica para identificar previamente o agravamento do quadro. A alteração neurológica causada por hiponatremia é frequentemente ignorada nos idosos, porque a gente já pensa que o idoso, demência ou algum sintoma que ele está apresentando é só por conta da velhice, e a gente acaba ignorando esses sinais, sendo que ele deveria ser um grande sinal de agravamento do quadro do paciente. O histórico do paciente também vai ser muito importante para você descobrir os hábitos alimentares que esse paciente tem e os usos de medicamentos. Nós temos diversos medicamentos que interferem bastante na concentração de sódio, exemplos diuréticos. Bom, espero que tenha ficado claro até aqui na hiponatremia. Se ficou alguma dúvida, não se esquece de comentar aqui embaixo. E se você gostou também, comenta aqui que gostou, pô. É bem legal ler o que vocês escrevem. Mas vamos dar sequência e vamos para a hipernatremia, que é a situação contrária, o excesso de sódio. Você lembra que o valor de referência é de 135 a 145 miliequivalentes por litro? Então aqui na hipernatremia vai ser quando o indivíduo apresentar valores acima desses
145 miliequivalentes por litro. Pode ser causado por alimentações muito ricas em sódio, infusões de sódio ou quando existe perda muito grande de água que excede a perda de sódio. Então, basicamente, vai ser quando o ganho de sódio estiver desproporcional ao ganho de água. Lembra que tudo é uma razão entre água e sódio. Situações que normalmente geram a hipernatremia são aquelas em que o paciente está em privação de líquido, seja por inconsciência ou por incapacidade de ingerir ou comunicar a sede. O consumo de alimentos hipertônicos, como por exemplo os alimentos hiperprocessados cheios de conservantes, que na maioria é feito à base de sódio, aliado a uma baixa ingesta hídrica, é a receita perfeita para uma hipernatremia. Além disso, situações patológicas, por exemplo, a diarreia prolongada, que leva a uma grande perda de líquido. Por isso, é comum a hipernatremia. Um outro caso é a diabetes, que o paciente costuma ter um aumento muito grande da diurese, pela concentração de glicose que o cara está tendo no sangue. E por esse aumento da diurese, sem um aumento da excreção de sódio, pode acabar levando também uma hipernatremia. Uma outra causa importante é a terapia de reposição de volume. Como a solução mais comumente utilizada é o soro fisiológico com sódio a 0,9%, ela tende a aumentar bastante o nível de sódio sérico. Por isso que é uma solução que não costuma ser a melhor opção para essa finalidade. Como você pode ter visto no meu vídeo sobre as diferentes infusões. Se você não viu, passa lá para ver. As manifestações clínicas da hipernatremia vai ter o mesmo raciocínio que a gente viu na hiponatremia, só que agora pelo aumento da osmolaridade plasmática. Então, antes que na hiponatremia o meio ficava hipotônico e o líquido dentro das células que aumentava, agora é o contrário. O meio está hipertônico e a água sai da célula para o meio extracelular. Então, em ambas situações, quem vai mandar, é justamente a busca por esse equilíbrio. Os sintomas agora vão ser pelo aumento do líquido extracelular e também da desidratação das células, porque ela está perdendo líquido e ela ficou desidratada. Em pessoas saudáveis, o sintoma primário é a sede. E a sede é um sistema que funciona tão bem que raramente pessoas conscientes com acesso à água sofrem por hipernatremia. Mas em idosos, pacientes com certas patologias ou certas situações que comprometem esse mecanismo, pode chegar sim à hipernatremia. Outros sinais e sintomas comuns são o aumento da pressão arterial, pelo aumento do volume, aumenta a pressão arterial, o aparecimento de edemas, porque está aumentando ali o líquido extracelular e com isso pode aumentar o surgimento do terceiro espaço e edemas. Além disso, o aumento da temperatura. Tudo isso devido ao aumento do volume extracelular. E se o paciente ainda tem algum histórico de insuficiência cardíaca, ele ainda pode ter acometimento pulmonar ou cardíaco, porque esse coração não consegue dar conta desse aumento de volume. O tratamento da hipernatremia normalmente se dá através de infusões, podendo ser infusões hipotônicas, como a infusão de sódio a 0,3%, ou soluções isotônicas, sem o sódio, como a própria solução de 5% de glicose. Como eu falei várias vezes aqui, ele é muito importante para aumentar a quantidade de volume sem aumentar em nada a questão de eletrólitos. Sendo que nesse caso a solução hipotônica tende a ser muito mais segura do que a solução com glicose. Por ela ainda ter uma quantidade de sódio, ela faz uma redução muito gradual desse eletrólito, sendo que uma redução muito rápida de sódio do meio extracelular pode fazer com que a concentração chegue a valores abaixo da do meio intracelular, o que pode gerar uma momentânea hiponatremia, que aí você vai ter o edema celular e, consequentemente, todos aqueles problemas que a hiponatremia tem. Então a solução de glicose normalmente vai ser usada quando o paciente precisar não só de reduzir o sódio, mas também de repor líquido. Os cuidados que o profissional de saúde precisa ter são praticamente os mesmos que na hiponatremia, que é o balanço hídrico, o histórico do paciente, com foco nos hábitos alimentares, na ingesta hídrica, o uso de medicamento, assim como a avaliação física e neurológica do paciente. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre a hipo e a hipernatremia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado. Se ajudou, não esquece de compartilhar e dar o gostei aqui para esse vídeo chegar a mais gente e poder ajudar mais colegas. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!